Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus, mas antes eu queria correr o risco aqui de passar vergonha, mas eu vou correr esse risco. Queria perguntar a quantos irmãos, desde que nós começamos com a série de Efésios, antes do culto, domingo de tarde ou durante a semana, leram qualquer porção do livro de Efésios. Olha que eu fiz uma pergunta bem mais ampla, para eu correr o risco, um risco menor de passar vergonha aqui, poucas pessoas levantarem a mão. Então, desde que nós começamos, fazem mais de 8 semanas, hoje é a oitava pregação, quantos irmãos puderam, no domingo, à tarde, ou durante a semana, ler qualquer porção do livro de Efésios? Levanta a mão, por favor. Tá bom. Para a gente que não estava acostumado com isso, é um bom começo, e nós queremos encorajar a igreja a realmente abraçar essa ideia. Se prepare antes, em oração, e uma breve leitura da porção que nós vamos expor, qualquer um dos pastores, mas sempre na sequência do livro de Efésios. É um bom costume, irmãos. Atos 10 diz que Cornélio estava lá com toda a sua família, pronto para ouvir o que Pedro tinha a dizer como palavra de Deus. E assim devemos vir para o culto também. Então, Efésios capítulo 2, hoje o para casa a gente lê de 1 a 10, mas nesse momento do culto, somente os versos 1 a 3. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Vamos ler juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, a palavra do Senhor é perfeita e são muitas as bênçãos que ela nos traz. Ela restaura a alma, dá sabedoria aos simples, ela renova nosso entendimento, nos dá direção na vida, Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor e por isso, Senhor, lhe pedimos ser propício a nós, ó Pai. E apesar de nós e de todas as dificuldades próprias da nossa condição humana, ensina-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai, para que essa palavra seja viva, eficaz, transformadora na nossa vida. É o que lhe pedimos, no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Meus irmãos, a condição humana, ela nos deixa muito preocupados muitas vezes. Algumas coisas começam a acontecer e a gente vai ficando muito preocupado. Essa semana deu pena de ver o que o Arnaldo Jabor falou na terça-feira na CBN, 8 horas da manhã, expressando essa preocupação com a condição da miséria humana. E ele, no comentário que ele faz diariamente, ele deixou claro, ele não escondeu que ele estava aflito. E ele disse que estava aflito e ele usou uma expressão de Shakespeare para dizer que o nosso mundo, na avaliação dele, ele é um analista social, econômico, esportivo, uma pessoa que tem uma capacidade de avaliação muito interessante, nem sempre ele acerta, mas ele, usando a expressão de Shakespeare, ele disse que o mundo está fora do eixo, é a sensação que ele tem, quando ele olha um avião desaparecendo, o conflito na Síria, ninguém consegue resolver, nem no Oriente Médio há anos, a Rússia imperial de volta, a ameaça imprevisível do terrorismo. Ele não falou, mas a gente poderia acrescentar que a banalização da violência, gratuita, como a gente vê no Brasil e no mundo o tempo todo, e ele continuou dizendo que a sensação de quem pensa e de quem observa esse momento é de, nas palavras dele, angústia e ansiedade pela falta de controle humano sobre os fatos, sobre a história e até sobre a natureza, o meio ambiente. E ele continuou dizendo que as leis, os governos e nem as religiões conseguem dar um jeito nessa situação. E deu pena quando ele, lá pelas tantas, continuou o seu raciocínio dizendo: é duro a gente viver sem rumo e sem sentido.
E ele admitiu que o comentário dele era depressivo e angustiante para uma terça-feira, 8 horas da manhã. E ele falou que não tem outro jeito de viver. Nós temos que viver sem esperança e sem certezas. O máximo que a gente pode ter é coragem para viver. Ele terminou dizendo: bom dia, e me desculpe se eu estraguei o seu dia. Gente, que pena do Arnaldo Jabbour, que pena, mas que cara perspicaz. Porque quem consegue ver as coisas como elas estão acontecendo e não crê em Deus, e não tem um recurso do alto, um recurso sobrenatural, deveria estar como ele está. O que as pessoas fazem muitas vezes é tampar o sol com a peneira e se anestesiar aí também com os prazeres dessa vida, prazeres na sua forma ilícita, para ver se anestesia a mente, a consciência e consegue viver anestesiado. Mas, meus irmãos, ao contrário das palavras do Arnaldo Jabbour, que demonstram tanta ansiedade, falta de esperança, há uma razão de ser. E falta de, inclusive, de noção, de explicações, há uma razão de ser para toda essa miséria humana. E não tem utopia que venha resolver, só tem uma maneira de resolver esse problema da miséria humana e das mazelas humanas que decorrem dessa nossa condição humana. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele pediu que Deus desse para a igreja discernimento, capacidade de compreender tudo o que o reino de Deus representa para o seu povo. E o reino de Deus está diametralmente oposto ao reino desse mundo, com todas essas situações de perplexidade que nós vemos à nossa volta. E, meus irmãos, não adianta a proposta dele de ter coragem. Como ter coragem depois de tudo que ele falou? Que coragem é essa? Não basta ter coragem, o que é preciso, meus irmãos, é compreensão espiritual, discernimento espiritual e fé, para a gente conseguir viver sem viver apavorado ou sem viver anestesiado, para não ver as coisas que acontecem à nossa volta. É preciso ter compreensão espiritual, fé, e é preciso, meus irmãos, experimentar a graça salvadora de Deus. E hoje, quando nós vamos para mais uma mensagem da carta aos Efésios, eu quero propor aos irmãos que nós reflitamos sobre a verdade que nós vamos encontrar nesses 3 primeiros versos, de que só há esperança para quem reconhece a sua própria condição e confia na graça de Deus. É disso que trata o texto dessa noite, da nossa condição e do que a graça de Deus pode fazer em nós, por nós, apesar de nós. Vamos fazer uma breve recapitulação da carta de Efésios, como nós a estudamos até aqui. Nós, como equipe pastoral da igreja, deliberadamente escolhemos o livro de Efésios, porque nós entendemos que há uma crise acontecendo atualmente de identidade dos crentes e das igrejas. Os crentes não sabem mais o que é ser um seguidor de Jesus, de fato, e as igrejas perderam o rumo, perderam o direcionamento. Por outro lado, meus irmãos, dado o estado de adoecimento das igrejas, muitos crentes estão se desigrejando, não acreditam mais na igreja, preferem ficar do lado de fora. Além disso, nossa igreja tem experimentado nesses últimos anos um crescimento muito significativo. E quando nós olhamos todo esse cenário, nós entendemos que precisamos voltar para a palavra de Deus e dela nós tirarmos aquilo que Deus mesmo revelou, para que você saiba, você que é membro dessa igreja, você que assiste os cultos pela internet, nos visita, que você saiba, à luz da palavra de Deus, o que é ser um discípulo de fato de Jesus, autêntico. O que o Senhor espera de nós, para que nós sejamos uma igreja cheia da sua graça, uma igreja unida, uma igreja relevante na sociedade em que nós vivemos. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de Efésios. E se nós pudéssemos agrupar todo o ensino dos 6 capítulos de Efésios, nós reafirmaríamos aqui que só Cristo salva. Só Cristo salva, mas nós não podemos abraçar a ideia de que Cristo sim, igreja não. Cristo sim, igreja também. Essa é a mensagem do livro de Efésios. Não que a igreja seja necessária para a salvação, só Cristo salva. Mas a igreja ela é fundamental para o nosso desenvolvimento cristão,
para a nossa intimidade com Deus, para aquilo que Deus planejou para nós, como instrumento para a glória de Deus, eternamente, igreja sim, igreja também. E no capítulo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele iniciou, depois das apresentações costumeiras, com uma palavra de adoração e com uma oração, onde ele engrandece a Deus pelas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Quem tem uma aliança com Jesus tem bênçãos extraordinárias. E Jesus não fala Paulo não fala de bênçãos materiais, como tem muita gente hoje aí enfatizando. O apóstolo Paulo fala daquelas bênçãos que a alma precisa. Como eu disse hoje na ceia, a alma não come caviar, a alma não anda de carro do melhor modelo que existe, a alma não se satisfaz com bens. A alma precisa das bênçãos espirituais do Espírito Santo, pelas quais o apóstolo Paulo louva e engrandece a Deus no capítulo 1. E no capítulo 2, o que está acontecendo aqui é que Paulo é tomado de perplexidade. Como pode bênçãos tão significativas, tão maravilhosas, serem dadas para pessoas como eu e como você? O que é isso? Quantas bênçãos, tamanhas bênçãos para pessoas tão indignas, tão pecadoras como nós somos. E no começo do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma descida às profundezas do pessimismo sobre a natureza humana, preparando para depois fazer uma escalada, que fica para domingo que vem, com quem me suceder, uma escalada de otimismo ao constatar a graça de Deus por nós. O que ele está fazendo então, nesse início do capítulo 2, é retratar quem nós somos por nascimento e vislumbrar quem nós podemos ser pela graça de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos pegar a parte mais dura dessa mensagem. Nós vamos fazer uma descida agora bem pessimista sobre quem é o ser humano. Mas a verdade liberta, meus irmãos. Por isso o Arnaldo Jabor está tão desconsolado, porque ele não conhece a verdade. Ele não entende que haja na religião a resposta para isso. Ele generaliza, fala que as religiões não atendem a esse anseio do ser humano. De fato, a religião não, mas a verdade revelada por Deus sim. E nós vamos então encontrar aqui naquilo que Deus revelou sobre a nossa condição humana, sobre o nosso status como seres humanos. Em primeiro lugar, uma característica muito desagradável que nós temos, é que nós somos pessoas mortas nos nossos pecados. O canal Fox tem um seriado de gosto duvidoso, mas que tem muita gente que gosta de assistir, The Walking Dead, Os Mortos-Vivos. Não sei se você gosta disso, eu não gosto de ver nenhum comercial. Tem que ter um gosto macabro ou duvidoso, pelo menos, para assistir esse tipo de programa. Mas a série é o seguinte, é a história de seres humanos que sobrevivem a um apocalipse zumbi, e eles agora são perseguidos pelos zumbis. E então é aquela luta pela sobrevivência ali. Os zumbis são os bad boys, né, da história, mas lá pelas tantas eles vão descobrir que até entre alguns seres humanos havia ainda pessoas más, mesmo nesse contexto de sobrevivência. Parece que é coisa de história, né? Mas nesse caso aqui a arte imita a vida. Nós temos militares que voltaram do Haiti e que relatam a sua observação, o seu conhecimento dos rituais de zumbidificação que acontece no Haiti, práticas demoníacas de tornar pessoas, cadáveres, pessoas que morreram, alguma coisa assim, em zumbis. E o que o zumbi é? O zumbi é um morto-vivo, privado de vontade própria, sem personalidade, perigoso e destrutivo. É isso que o apóstolo Paulo diz sobre a humanidade. Somos todos, desde o nascimento, zumbis, sem vontade própria, sem identidade, perigosos, destrutivos, e por isso o mundo está fora do eixo, mortos nos nossos pecados.
Ele vos deu vida, no capítulo 2, verso 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Delitos e pecados matam. É o que a palavra de Deus está nos ensinando, meus irmãos. Matam de que maneira se nós estamos respirando? Se nós temos zumbis na sociedade que são muito bonitos, sarados, corpos esbeltos. Se nós temos zumbis na nossa sociedade que são inteligentíssimos, cheirosos, ricos, poderosos, pessoas com cara de normalidade. Como é que mata? Se nós estamos todos vivos, parece que estamos vivos, mas é uma meia vida. Porque a morte da qual o apóstolo Paulo diz aqui é a nossa incapacidade espiritual de viver num relacionamento com Deus. Deus sendo tão santo como Ele é, que Ele não pode contemplar o mal, Ele não pode conviver, não é possível um convívio de relacionamento com Deus na nossa condição natural, desde que nós viemos a esse mundo. John Stott, que a gente tem sempre mencionado aqui, pelo excelente estudo que ele faz e observações da carta de Efésios, ele diz que a vida verdadeira, ou seja, a vida eterna, é a comunhão com Deus vivo, e a morte espiritual é a separação dele que o pecado inevitavelmente produz. E Stott certamente estava pensando, por exemplo, em Isaías 59, 2, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. E quem sabe, se eu ler essa mesma passagem numa outra versão, ela se torna um pouco mais contundente, próxima aos seus ouvidos. Portanto, na Bíblia, a mensagem, o mesmo texto vem em outras palavras. Não há nada de errado com Deus. O erro está com vocês. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. É a nossa condição como pecadores, e os pecados que nós cometemos, que hoje muita gente chama de problema, de distúrbio, de erro, de equívoco, mas é pecado, é grave, nos afasta de Deus. E algumas coisas muito típicas de morto-vivo e de zumbis acometem a gente desde o nosso nascimento. Por exemplo, os zumbis espirituais que estão andando por aí, e talvez você já tenha sido um deles. Tomara que você já tenha sido um deles, porque se não for esse o caso, você ainda é um deles. O zumbi espiritual, ele sofre de loucura, ele não tem a menor preocupação, a menor noção com a glória de Deus na sua vida. Um zumbi espiritual, ele sofre de cegueira, ele é incapaz de reconhecer a verdade de Deus, ele relativiza as verdades todas. Um zumbi espiritual, ele é surdo, ele não ouve a voz do Espírito Santo, nem sabe o que viria a ser isso. Um zumbi espiritual, emocionalmente, ele é estéril, ele não tem um amor sincero por Deus. Ele pode até ser religioso, mas ele não tem um amor sincero por Deus. O zumbi, ele tem uma compulsão para o erro e uma aversão na direção de Deus. E do ponto de vista social, se tem uma coisa que o zumbi espiritual não dá valor, é uma coisa chamada igreja. É uma comunidade chamada igreja. Ele não percebe que isso é a família de Deus, essa comunidade. Ele não tem apreço pela família de Deus chamada igreja. E eu vou citar aqui o Stott mais uma vez, para fechar esse aspecto da nossa morte espiritual. Uma vida sem Deus, por mais sadia fisicamente e mentalmente que seja, é uma morte em vida. É a experiência de pessoas que estão mortas enquanto ainda vivem. Essa, meus irmãos, é a tragédia que a raça humana experimenta desde Adão e Eva. Fomos criados por Deus, para Deus, e estamos vivendo sem Deus. E quem vive sem Deus está morto espiritualmente. Você poderia, em sã consciência, com muita tranquilidade, sem se sentir pressionado de forma alguma, aí no seu coração, para você mesmo, dizer: eu não, eu estou vivo, eu estou vivo. Eu estava morto, assim também, espiritualmente. Eu também estava vivendo dessa maneira.
morto nos meus pecados e nos meus delitos, sem nenhum apreço, sem nenhuma percepção do verdadeiro valor das coisas espirituais. Mas eu não estou mais morto. Você não pode ir embora para casa, você não deveria viver mais nem um dia sem isso estar muito bem resolvido na sua cabeça e no seu coração. Só há uma esperança, ou só há esperança, meus irmãos, para quem reconhece a sua própria condição como morto e confia na graça de Deus. Mas há outra coisa que o texto diz aqui que também não é muito agradável da gente olhar no espelho, é que além de nós sermos tidos como mortos nos nossos pecados, o texto bíblico revela que nós somos escravos do nosso pecado ou dos nossos pecados. Nós temos tido histórias terríveis nos últimos tempos de mulheres que passam décadas em cativeiro com os seus maridos ou seus captores, alguma coisa assim. E a gente fica pensando, depois de 10, 20, 15 anos que elas passaram ali as mais diversas humilhações, que coisa terrível deve ter sido todos esses anos em cativeiro, sem poder ir e vir, sem poder fazer sua própria vontade, escravizada naquela condição em que elas se encontravam. E de novo, meus irmãos, essa é a nossa condição. O apóstolo Paulo diz que nós andávamos no passado, aqueles que já tiveram esse passado, ou alguns estão andando ainda no presente, como prisioneiros dos seus pecados, um estilo de vida maligno, aos olhos de Deus. Talvez socialmente está ótimo, tudo perfeito, todo mundo está fazendo do mesmo jeito, mas o que conta é o olhar de Deus. Um estilo de vida reprovável, e sobre influências terríveis, malignas, que o apóstolo Paulo não doura a pílula e deixa muito claro. E de novo, meus irmãos, a verdade liberta, quando a gente toma consciência dela e a gente faz uso da verdade revelada pela palavra de Deus. Há 3 influências malignas que são mencionadas aqui nesse texto, e todas elas vêm antecedidas pela expressão segundo. Segundo o curso deste mundo, nós éramos escravos. Segundo o príncipe que age agora nas pessoas, nós éramos o príncipe da potestade do ar, nós éramos prisioneiros dos nossos pecados, graças a essa influência. E segundo a carne, nossos pensamentos, nossa vontade, nossas inclinações, nada recomendáveis. Nós temos aqui então 3 agentes escravizadores. O primeiro deles é o mundo, que os filhos da desobediência aqui mencionados conhecem muito bem. O que é o mundo, meus irmãos? O mundo não é o planeta Terra, não é o sistema solar, as galáxias todas. O mundo aqui, me perdoe se eu vou chover um pouco no molhado, mas o mundo aqui é um mundo secularizado, é uma mentalidade, é uma filosofia de vida da sociedade organizada, esses filhos da desobediência, sem nenhuma referência a Deus. Por exemplo, as leis que o nosso Congresso está procurando aprovar, redefinindo casamento, redefinindo família, redefinindo tantas coisas. O que é isso? Nada mais do que o mundo expressando a sua forma de pensar e de se estruturar alienado de Deus. É a sociedade dos filhos da desobediência onde nós andávamos lá. E o sistema desse mundo, meus irmãos, pode ser muito claramente percebido por alguns sintomas ou sinais. Por exemplo, líderes gananciosos explorando o povo, que ao invés de usar sua autoridade, seu cargo e sua influência para servir a nação, mesmo sem benefício próprio, a gente não vê isso acontecendo nem no Brasil e nem na maioria das sociedades organizadas. O que é isso? É o sistema desse mundo. É assim que funciona um mundo sem Deus. Está dando a lógica, está dando o normal. O relativismo filosófico e ético, que diz que não há verdade absoluta e, portanto, cada um é livre para fazer aquilo que bem entender. O sistema desse mundo. O consumismo materialista, que fecha os olhos para a necessidade do próximo e se abarrota de bens e de consumo. A injustiça, os preconceitos sociais, o sistema desse mundo. E uma outra coisa que nós não somos muito ligados não, mas a destruição e a falta de cuidado com o planeta.
Ontem nós tivemos a Hora do Planeta, quase 200 pessoas lá no terraço da igreja. A nossa juventude está de parabéns, a UPA, Mocidade, Novo Ministério Jovem e os demais convidados que estiveram aqui, inclusive alguns jovens da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, que também estão preocupados com isso lá. Mas essa nossa indiferença para com o cuidado com o planeta, a casa que Deus nos deu e que nós vamos prestar contas a Ele no final, é sistema desse mundo. A aversão a Deus, a Cristo, a igreja, a Bíblia, a fé e as verdades absolutas, tudo isso é esse mundo com o seu papel escravizador. Mas o segundo agente escravizador que nós temos aqui mencionado é o diabo, o príncipe da potestade do ar, que insufla esse espírito, essa mentalidade nos filhos da desobediência. Esse príncipe, meus irmãos, não tem mistério nenhum nessa expressão aparentemente complexa, né? Essa potestade do ar é a atmosfera sombria de trevas, onde o diabo reina. Portanto, o diabo reinando, ele é tido por Paulo como Deus desse mundo, por Jesus como príncipe desse mundo, e ele está, então, influenciando todos aqueles que se rebelam contra os mandamentos de Deus, para que façam a vontade de Satanás. Jesus, ele não foi nem um pouco gentil, e nem politicamente correto com os fariseus, quando lá pelas tantas ele disse assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Essa é uma característica dos filhos da desobediência, e todos nós somos assim desde o nascimento, filhos da desobediência, filhos do diabo, porque nascemos com uma rebelião contra Deus no nosso coração, e a gente às vezes quer agradar a Deus de um jeito aqui, mas no final a gente está agradando ao diabo, ao ceder a vontade que o diabo tem para a nossa vida. E por isso Paulo, ele admoesta a igreja aos Efésios, nos próximos capítulos, nós vamos chegar lá, mas ele fala: olha, crentes, não deem lugar ao diabo. Irmãos, fiquem firmes contra as ciladas do diabo, usem o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do diabo. Essa deve ser a nossa relação com o diabo, de vigilância, de oposição. Mas para que isso seja possível, nós precisamos primeiro experimentar a graça de Deus, porque de outra maneira nós somos escravos de Satanás. Escravos somos do mundo, do diabo e da carne, porque Paulo diz aqui, ele fala das inclinações da nossa carne. No versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Também eu posso ser repetitivo aqui para alguns, mas creio que muitos dos irmãos, a maioria sabe que essa carne aqui não é o corpo físico. O nosso corpo, a matéria, é de origem divina. Nós somos criados por Deus. Do nada, o mundo veio a existir. E do mundo que Deus criou, nós somos criados do barro. E a mulher criada a partir do homem. Isso é fantástico, é misterioso, é extraordinário. Mas pela palavra de Deus tudo se fez e nós inclusive fomos criados. Então não há nenhum problema com a carne, não há nenhum problema com os apetites normais que Deus nos deu para comer, beber, ter relações sexuais, termos o prazer da música, nada disso está errado. O problema é o uso que nós fazemos disso. Portanto, a carne aqui, meus irmãos, diz respeito à nossa vontade, às nossas inclinações, da nossa natureza humana caída, do nosso egoísmo, que muitas vezes nos surpreende com as coisas terríveis que nós somos capazes de fazer. É a vontade da carne exacerbada, é a glutonaria, é a bebedeira, é a preguiça, a imoralidade sexual. Esses são sim pecados da carne. Mas há pecados mais sutis também, dos pensamentos. Por isso Paulo fala da carne agindo tanto nos prazeres físicos, sensoriais, quanto também nos pensamentos. Por exemplo, a soberba, os pensamentos imorais, desejo de vingança, ressentimentos, rejeição da verdade, são os pensamentos, a carne se manifestando nos nossos pensamentos. E nós vamos sendo escravizados pela nossa própria carne. Meus irmãos, em suma, a palavra de Deus está descrevendo aqui a nossa escravidão
como essa experiência que todos nós temos, de ver o mal dominando a gente. Seja pela sua influência externa que vem da mídia, da sociedade, dos amigos, seja por essa inclinação dentro de nós que a gente promete que não vai fazer mais e a gente faz de novo os mesmos erros de sempre, seja por essa coisa invisível, misteriosa que a gente não vê, mas que está aí rugindo como leão para nos destruir e para nos escravizar e nos manter distantes de Deus. Só há esperança para quem reconhece a sua própria condição como morto espiritualmente, escravo do pecado, mas que conhece também a graça de Deus. Eu quero também fazer aquela mesma pergunta para você. Você, de coração, honestamente, pode dizer de você para você mesmo, e diante de Deus, eu já sou livre, eu já fui um escravo assim. Eu já fui escravo desse mundo, já fui escravo do diabo, já fui escravo da minha carne, mas eu sou prova viva da graça e do poder de Deus, porque hoje eu sou livre. Amém, irmãos? Meus queridos, mas vamos finalizar junto com o texto, porque o texto bíblico, a palavra de Deus aqui revelada, sobre a nossa condição nos diz mais, no final do verso 3, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, condenados por Deus, mortos nos pecados, escravos dos nossos pecados e condenados por Deus. Essa é a descrição generalizada, universal de todo ser humano. Só que essa expressão de Efésios, meus irmãos, é tida como a mais antipática de todas da carta de Efésios, por aqueles que não simpatizam muito com a palavra de Deus ou com a verdade da palavra de Deus. Soa extremamente inconveniente, politicamente incorreto, você dizer para alguém que, olha, você é um filho da ira, por natureza. Desde o seu nascimento, você já está debaixo de condenação. Isso é muito desagradável, meus irmãos, porque as pessoas gostam de pensar em Deus como sendo um Deus de amor, ponto final. Mesmo que esse amor seja comprometido pela injustiça de Deus, em não punir o erro e o pecado da humanidade. Isso não vai acontecer, não há nenhuma contradição entre a justiça de Deus, a sua ira e o seu amor. E nessa passagem, os irmãos verão na semana que vem, no versículo 4 está escrito, mas Deus, o Deus que se ira, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e aí vai dizer como a graça de Deus nos encontrou e tratou essa nossa condição. O Deus que ama é também o Deus que se ira justamente. Não é uma ira como a nossa, pecaminosa, ressentida, maligna, é uma ira justa, pura, necessária, para que o mal seja punido e o bem seja recompensado, embora até o bem seja fruto da graça de Deus na nossa vida. Meus irmãos, a ira de Deus, portanto, ela é certa, ela é confiável, ela é justa, meus irmãos. Romanos capítulo 2, verso 2 nos diz assim, bem sabemos que o juízo é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Não vai ser como acontece nos julgamentos aqui na terra, que sai a sentença e daí a alguns meses muda a sentença de acordo com a mudança do corpo de juízes. Não me queira mal se eu faço um comentário aqui que a gente sabe que tem acontecido no nosso país, talvez você não concorde com a minha forma de ver, mas é um exemplo de como os juízes mudam, de repente, os seus vereditos. Ou estava errado lá atrás e agora acertou, estava certo e agora mudou. Com Deus não acontece. O juízo de Deus é segundo a verdade, ele é certo. E todo ser humano está sujeito a passar por esse juízo. Todo ser humano há de passar por esse juízo. Alguns receberão um veredito favorável, porque alguém já pagou por eles. Mas outros não terão essa experiência. Meus irmãos, por natureza, nós somos pecadores e dignos da condenação e do juízo de Deus. A nossa confissão de fé, ela tem um capítulo que trata da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E me permitam compartilhar um trecho aqui da nossa confissão de fé. Aqui diz que pelo
pecado de Adão e Eva, eles decaíram da sua retidão e perderam a comunhão com Deus. Se tornaram mortos nos seus pecados, como eu e você, corrompidos em todas as suas faculdades. Agora veja o que a confissão de fé diz desse fato lá de trás e da nossa experiência atual com o pecado. Sendo eles, Adão e Eva, o tronco da humanidade, de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos para toda a sua posteridade depois daquele casal. Nós estávamos incluídos lá, meus irmãos, em Adão e Eva. E talvez você pense assim, mas isso não é justo. Mas você sabia que a nossa salvação se dá da mesma maneira? Você estava incluído com Cristo lá na cruz. Por isso a Bíblia diz que o velho homem foi crucificado com ele na cruz. Por isso ele é chamado de o segundo Adão. O primeiro Adão nos representou na queda, o segundo Adão nos representou na nossa redenção. E se não fosse por esse critério de representatividade, nós também estaríamos perdidos. Se seus avós tivessem decidido não se casar, não ter filhos, a decisão deles afetaria você não estaria sentado nesse banco. Os nossos antepassados tomam decisões que nos afetam, as suas decisões hoje afetarão seus filhos e seus descendentes. Por isso a palavra de Deus estimula que a gente creia, faça uma aliança com Deus, porque a nossa descendência também será abençoada por isso, bem como a descendência do ímpio sofrerá as consequências da impiedade dessa pessoa. Por isso, meus irmãos, a confissão de fé conclui dizendo, dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. E o Jabor não sabe disso, por isso ele fica tão aflito e angustiado. Ele não sabe de onde vem toda essa maldade. E nós sabemos, está revelado aqui para nós, vem da corrupção original dos nossos antepassados, Adão e Eva, que passaram para nós e que estão aí nos escravizando e trazendo sobre nós a condenação pelos nossos pecados. Quero concluir, meus irmãos. Nós temos aqui nessa descida abissal, as recâmaras da maldade humana, um quadro bem pessimista, muito pessimista. Não quer dizer que em nós, por natureza, não haja alguma coisa de bom. Nós temos os vestígios da imagem e semelhança lá do jardim. Mas a nossa imagem e semelhança com Deus está maculada, foi maculada, está corrompida. A gente é capaz de alguns atos de bondade, é verdade. Não quer dizer que a gente só tenha coisas ruins. Mas o fato, meus irmãos, é que por causa da queda, tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos traz a marca do pecado. Exemplo. Aqui nesse lugar, você está participando de uma coisa muito boa, muito santa, mas você não tem controle sobre os pensamentos que passam na sua cabeça. E podem já ter passado na sua mente coisas nada recomendáveis nessa noite. Percebe que até nas melhores coisas que nós fazemos, o mal está presente e ele se revela. Não quer dizer, meus irmãos, que todos nós pequemos igualmente, alguns pecam mais do que outros. Mas os que pecam menos, se nós podemos dizer assim, já pecam o suficiente para serem tidos como mortos nos seus pecados, escravos dos seus pecados e condenados nos seus pecados. É isso, meus irmãos, que a nossa teologia bíblica, calvinista, chama de a total depravação do homem. Eu quero lembrar aos amados irmãos uma realidade brasileira com a qual eu quero terminar a nossa mensagem. A expectativa média de vida no Brasil tem crescido. E aqui no Distrito Federal, onde há mais mulheres do que homens, as mulheres vivem 10% a mais do que os homens. Até nisso vocês estão insuperáveis. Está difícil desse jeito. Os homens têm expectativa média, em Brasília, isso é dado de 2010, de 73 anos. E as mulheres de 80 anos. E vai aumentar essa distância nos próximos anos. Agora, por que é assim? Por que as mulheres vivem mais? Por que elas têm uma qualidade de vida melhor? Essa semana eu disse lá em casa por quê para minha esposa. Ela estava marcando uma série de exames, eu falei, Gleides, desse jeito eu vou primeiro que você, porque você se cuida demais, né?
E nós, só quando a coisa aperta mesmo, quando já estiver assim caindo, é que a gente vai procurar um médico. Nós, homens, não levamos a sério essa questão de saúde e não nos preocupamos muito com alguns sinais ali que o nosso corpo começa a manifestar. Se nós levássemos mais a sério a nossa saúde, as nossas enfermidades, talvez a nossa expectativa de vida não fosse tão aquém assim das nossas queridas mulheres. Meus irmãos, se isso é válido para o corpo, o que dizer então para a alma? Quem acha que está vivo, livre e isento de culpa e não está, vai ter uma grande surpresa e decepção. Se não buscar o quanto antes o remédio que cura da morte, da escravidão e que cura também da culpa do pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, essa é a surpresa do Evangelho de Jesus Cristo. Não é por merecimento, não é por esforço próprio, mas é pela graça de Deus que os mortos têm vida, que os escravos são libertados dos seus pecados. E você que já passou por essa experiência, pode dar um glória a Deus aí bem forte, lá dentro do seu coração, lá dentro. Nessa hora a gente vê quem são os soltinhos aqui da igreja, né? Mas foi legal, pode dar um glória a Deus para fora também, não tem problema não. Então, esse evangelho é o evangelho, meus irmãos, que dá perdão aos condenados. Graças a Deus, glória a Deus por esse evangelho. Você está vivo? Você está livre? Você está perdoado? Não viva sem ter as respostas para essa pergunta e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir o Conjunto Amor Maior.